Ei, vamos lá fazer aquela revisão, porque agora vamos tentar tirar algumas dúvidas do que ficou da aula e revisar a aula antes de vocês fazerem a atividade, tá bom? Na tela para vocês. Grécia Antiga aqui nós estamos vendo. A organização da cidade grega, como é que ela se organiza. Aí os cidadãos, os pátridas, os metecos e os escravos. A divisão dessas três camadas sociais. Tá? Então nós temos aqui, ó. Esse daqui estaria na primeira camada. Esses daqui estariam na segunda camada. Estariam nessa segunda camada. E esses daqui estariam na terceira camada. Se fôssemos colocar aqui, então daqui é a primeira camada, segunda camada e a terceira camada, os escravos. Essa divisão grega. A Grécia ela se encontra em três características geográficas. Aqui são características geográficas da Grécia. A Grécia continental, que seria essa Grécia de verde aqui. A Grécia peninsular, que é a Grécia formada aqui, ó, por penínsulas, e a Grécia insular, que é a Grécia formada por ilhas. São essas características da Grécia Antiga. Ocupavam territórios que podem ser divididos em três grandes partes. O conceito de beleza também nós vimos nessa aula. O conceito de beleza, já no século V a.C., os gregos estabeleceram as proporções ideais para o corpo humano, para definir se aquele corpo era belo ou não. O conceito grego de beleza pode ser admirado nas esculturas e é perseguido por todos aqueles que buscavam o corpo perfeito. Tanto é que alguns deuses da antiguidade, eles tinham essa característica. Apolo, deus da beleza da música. Narciso, deus da beleza. Afrodite, deusa grega. Hedone, deusa grega também. Então são alguns deuses que definem essa questão da beleza característica. O mundo grego ele se caracteriza algumas questões trazidas pelo mundo grego que até hoje perduram. A democracia até hoje nós utilizamos. A língua, nós temos aí o latim, que ele parte aí também dessa junção da Grécia com os romanos. O teatro, outro legado grego, a ciência. Os Jogos Olímpicos, a arte, a literatura, a filosofia, tudo isso foram deixados legados gregos, deixados para nós, que tem uma importância muito grande. E aí nós vimos também nessa aula sobre o período grego, o período milênico, ou homérico. Homérico, nós temos aí Homero escreve Ilíades e Odisseia e nos deixa registro desse período, por isso que é chamado de período homérico, período arcaico, período clássico. Período clássico, aqui nós temos o grande desenvolvimento da filosofia grega até chegarmos ao período helenístico, com sua característica, essa junção do mundo grego e o mundo romano, dando uma junção fabulosa para entendermos a Grécia que vivemos, que conhecemos ao longo da história. A Grécia, assim mesmo como o Egito e como Roma, ela nos traz um ensinamento muito grande, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a estudar a Idade Média, que é um período obscuro. Quando nós formos estudar o Renascimento lá na frente, vocês vão ver os escultores, pintores, pegando tudo dessa filosofia, dessa arte grega e levando lá para frente. E aí, fizeram atividade? Vamos lá? Vamos para a nossa atividade fazer a correção. Tela para vocês. Atividade número 1. Atividade 1, ela fala o seguinte.
Lembrando, alunos, que a nossa atividade, ela tem o que nós discutimos na aula e do texto complementar que eu passei para vocês, hein? Vocês precisam ler ele para responder. Das cidades gregas que mais se destacaram no século 5 e 6 a.C. foram... Quais foram essas duas cidades gregas? Lacônia e Atenas? Esparta e Lacônia? Emotas e Esparta? Atenas e Emotas? Ou Esparta e Atenas? Qual é a cidade mais famosa grega? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. E aí? Eu até falei para vocês o filme. Como é o nome do filme que eu falei para vocês aí? Os 300, vem cá. Qual foi o nome do filme que eu falei para vocês? 300 de quê? Os 300 de Esparta, que é o nome do filme. E Atenas é o berço também da civilização grega. Então, as duas principais cidades gregas, não que Creta e outras cidades não fossem importantes, mas as principais, as que tiveram mais impacto no processo histórico que nós estudamos, é justamente essas duas, na tela para vocês. É justamente Esparta e Atenas, essas duas cidades gregas. Vamos lá. Para a próxima questão. A civilização grega atingiu seu apogeu. A estrutura da polis e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo. Quanto às artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Assinale a alternativa que corresponde ao período cujas características estão apresentadas no texto anterior. Aí vocês vão... A gente falou lá desse período, qual foi o auge da filosofia, o auge da democracia. Que período foi esse? Que a sociedade grega, ela atinge o seu apogeu, o seu máximo, o seu clímax. A estrutura das polis e a democracia encontraram o seu desenvolvimento máximo. Arte, filosofia, teatro. Que período é esse? Que período é esse que a questão nos traz ali? Nos traz esse desenvolvimento? Esse período é um período que antecede o período helenístico. Antes do helenismo, nós temos esse período, que é o período, na tela para vocês. É o período clássico, meus queridos alunos. É o período clássico, é neste momento que essas cidades vão se desenvolver. Vamos lá. Questão de número 3. Conforme a leitura do texto complementar, vimos que Poli estabeleceu-se no período arcaico, isto é, a partir do século 8 a.C. Todo o território grego foi ocupado por centenas de polis, destacando-se algumas como Tebas, Atenas, Esparta e Corinto. A característica básica do modelo de cidade que se estabeleceram na Grécia foi sua autonomia. Isso significa que a Grécia nunca foi... Pessoal, vem cá comigo aqui. A polis, ela tinha uma autonomia. Como era essa questão da autonomia da polis? Elas se autogovernavam. Elas não tinham um poder central, não. O poder dela era dentro da polis mesmo. Se era um rei de Esparta. Atenas tinha o seu rei. Creta tinha o seu rei. O Corinto tinha o seu rei. Tebas tinha o seu rei. Então, são cidades-estados, que eu expliquei para vocês no início da aula. E essas polis eram formadas por essas cidades-estados, com autonomia
que independia das outras polis. Mas vamos lá, as questões, o que traz na tela para vocês? Então ela pergunta, isso significa que a Grécia nunca foi um império com território coeso, fronteiras definidas, dividida em polis, nunca foi dividida em polis, cuja autonomia manifestava-se em todos os aspectos jurídicos, político, econômico, religioso, etc. Cercada de polis com ambientes marcadamente importantes na cidade grega, que eram Acrópole e Assembleia. Acrópole, onde ficavam os deuses, e Assembleia, onde se praticava a democracia. Local como Acrópole, a mais conhecida é de Atenas, pois abrigava um dos prédios mais conhecidos da civilização grega, o Pantheon, formada por Genos, que era uma comunidade agrícola pequena, em que seus membros possuíam um grau consanguíneo e acreditavam que os descendiam de um herdeiro em comum. E aí? Letra A, B, C ou D? Pessoal, a questão, ela busca o que nunca foi. A Grécia nunca foi o quê? A Grécia, ela nunca se constituiu enquanto império unificado. Ela sempre foi fragmentada nessas polis. Então não podemos dizer que a Grécia ela se formou enquanto império. Até esse negócio de Grécia foi dado posteriormente. Eles não se reconheciam como gregos. Eles eram da sua cidade. Eu sou de Corinto, então eu sou de Corinto. Eu sou de Atenas, sou de Atenas. Eu não sou da Grécia, da Atenas que pertence à Grécia. Não, eles não tinham essa característica porque as cidades eram cidades-estados. Ela tinha autonomia jurídica, autonomia financeira, a autonomia para gerar seus recursos, julgar seus presos, autonomia econômica, religião, cada um tinha sua religião. Então, havia uma autonomia, mas eles nunca foram uma nação, nunca foram um império, nunca pegaram as cidades-estados, unificaram e transformaram num império. Por isso que rapidamente depois eles serão destruídos. Se juntaram para guerrear contra os outros povos, mas nunca foram um império. Resposta correta para vocês, justamente a letra na tela para vocês. É a letra A. A Grécia nunca foi, que é um Ozinho, vamos colocar um Ozinho aqui, foi. A Grécia nunca foi um império, nunca foi um império, com fronteiras definidas. Enem. Olha essa poesia. Fala nisso, eu aconselho vocês depois pegarem essa letra dessa música completa para ler, tá? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem por seus maridos. Orgulho e raça de Atenas. Música de Chico Buarque, né? Mulheres de Atenas, poesia dele. O verso da composição remete à condição das mulheres da Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de como eram as mulheres de Atenas. Sua função pedagógica, exercida junto às crianças atenienses, em razão de. Será que ela tinha uma função pedagógica? Sua importância na consolidação da democracia pelo pensamento, será que a mulher ela era participativa da democracia e do pensamento? Seu rebaixamento de status social frente aos homens? Será que elas eram inferiores aos homens? Havia um rebaixamento de status social? Seu afastamento das funções domésticas,
em período de guerra? E aí, as mulheres eram afastadas? Sua igualdade política em relação aos homens? E aí, qual seria dessa questão correta? Vamos voltar aqui só à leitura do texto. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos. Orgulho e raça de Atenas. Isso é só um trecho da música. Você vê a música completa, você vai ver a característica dessa mulher de Atenas. Esse trecho dessa música, das balenas, as pequenas, que são violentadas, que são... Em Atenas, os homens, eles tinham todo um poder. Eles eram criados desde criança para serem guerreiros. E as mulheres eram criadas para ter uma estrutura óssea de beleza para gerar filhos fortes. A mulher era totalmente submissa ao homem. Mirem-se no exemplo. A música, ela estava falando lá, a música, ela faz uma apologia à questão machista e ela trata sobre essa questão machista, de como se combater essa questão machista. É muito linda essa música, para você ver que ela retrata de como essas mulheres viviam. E ela dizia, aquelas mulheres de Atenas que vivem para os seus maridos. Orgulho e raça de Atenas. A raça de Atenas, que ela era colocada na música, era o poder que ela tinha de gerar filhos fortes. Por isso que a resposta dessa questão é justamente a letra na tela para vocês. Letra C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. A música retrata. A música, ela retrata muito isso. E eu vou deixar para vocês, como pesquisa, eu queria deixar para vocês, enquanto pesquisa, que nós estamos chegando ao final da nossa aula, vocês pesquisarem essa letra dessa música completa. Que ela faz um retrato de como a mulher vivia em Atenas. Como seria a visão do homem naquele momento sobre as mulheres de Atenas em relação às outras mulheres. Que ele dizia, olha lá, mulheres de Creta, de Esparta, olhem para as mulheres de Atenas. Então ela traz de forma de poesia um protesto da submissão da mulher. Tá certo, queridos alunos? E esta foi mais uma aula de história. E hoje falando sobre esse mundo grego, sobre essa Grécia. Sobre essa cultura grega que ela trouxe enraigada questões importantíssimas que a nossa sociedade utiliza até hoje. Democracia, o teatro, a arte, a literatura, a matemática, as Olimpíadas, coisas que foram criadas na Grécia Antiga que nós temos até hoje. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!